desde o corte de juros do Fed da semana passada, você vê um mau humor no mercado, né? Uma queda que agora já teve uma certa correção de volta, então o mercado voltou a subir, mas bastante incerteza. O que eu queria passar para você foi um dos maiores mal-entendidos em relação à dinâmica de todo o dólar, porque em princípio a reunião do Fed demonstrou um mau humor em relação à perspectiva do mercado americano. Então o mercado viu e respondeu de tal forma a haver uma grande incerteza em relação sobre o soft landing americano. Afinal de contas, a economia americana está indo bem ou não está indo bem, né? Se ela não está indo muito bem, ou pelo menos o Jerome Powell não consegue dar uma certeza que tem tudo sob controle, por que nós temos um dólar que volta a subir no mundo inteiro, né? O DXY passando dos 108, beirando ali os 110, e também por que você tem uma subida de juros inicialmente, que deveria, na verdade, ser acompanhada de uma queda mais forte. Então, assim, muitas dúvidas aqui, e eu quero te explicar um pouco a dinâmica quando você entende pelas lentes do euro-dólar, que é o que eu sempre falo aqui nesse podcast para quem me conhece. Então vamos lá. Em princípio, a grande ideia do Fed, né, no Jerome Powell, é dar o discurso de que, não, agora nós estamos cortando os juros porque eu quero fazer um relaxamento, ou seja, eu quero evitar que nós tenhamos uma recessão e eu quero deixar o capital um pouco mais fluido. Em princípio, isso deveria significar um dólar mais fraco, um dólar que vai poder fluir ao redor do mundo, né, na economia global. Mas o que a gente está vendo é exatamente o contrário. E o grande problema nisso é a interpretação de como nós enxergamos os Estados Unidos. Quando você faz uma análise dos Estados Unidos em isolamento, em princípio, isso seria totalmente contra-intuitivo. Se você relaxa, você deveria ter mais crédito, inclusive um medo, né, de inflação futura, mas você está vendo exatamente o contrário. Você não está vendo uma economia que cresce tão bem como ela poderia ir. Só que, quando você vê os Estados Unidos comparados com o resto do mundo, ele acaba sendo a única opção viável, né? Porque você tem um grande receio na economia europeia, você tem um grande receio na economia japonesa, você tem um grande receio na economia brasileira e vários outros lugares. Ou seja, o panorama não está muito bom, o que faz com que o capital flua para os Estados Unidos. Mas, principalmente, o que é interessante a gente ver aqui é que quando você tem uma economia mundial que demonstra cada vez mais que ela vem desacelerando, digamos aqui, por exemplo, a Europa, né? Ela mostra uma grande desaceleração, você tem menos circulação de moeda, né? Então, quando você tem uma atividade econômica menor, você também tem um financiamento de produção cada vez menor. E principalmente no mercado global, como o euro-dólar, ou seja, os dólares fora dos Estados Unidos, são a moeda que permitem o acesso ao comércio global e você tem cada vez menos empréstimos bancários por uma atividade cada vez menor, ou seja, você financia cada vez menos a compra de maquinário, a expansão de produção, o dólar acaba circulando cada vez menos. Só que o grande problema, que é a grande arapuca do sistema euro-dólar, é que todos os empréstimos que já foram feitos anteriormente tem os juros a serem pagos. Você precisa devolver o principal mais os juros. Então, fábricas, empresas têm isso, pessoas têm isso com seus próprios empréstimos. E isso tem que fluir. Então, para o nosso sistema, esse sistema como funciona hoje, ele não tem um ponto neutro. Então, ou você faz o crédito crescer cada vez mais, ou você tem um colapso deflacionário, onde as pessoas estão muito mais preocupadas em quitar suas próprias dívidas do que, de fato, fazer o dinheiro circular. E é isso que mata esse tipo de sistema. Por isso que a deflação monetária é o pior problema e é exatamente o que se tenta evitar, né? Os bancos centrais tentam evitar isso, apesar deles não terem como fazer isso de forma direta, pelo menos. Então, a grande questão aqui, o grande argumento é que quando você coloca no ponto de vista o euro-dólar, você tem, por exemplo, uma Europa que não está crescendo muito bem. A China também com uma série de problemas internos, né? Ela tenta ali pelas vias de exportação, mas também precisa exportar para países que possam comprar. Então, também apresenta o mesmo problema. Isso é uma coisa sincronizada e global.
ao fazer isso, você evita o que a gente chama de velocidade do dinheiro. Então, o dinheiro circula cada vez menos nas mãos das pessoas. Ao fazer isso, você tem uma demanda que continua independente da sua vontade de precisar de dólares para pagar as suas dívidas já contraídas. Ao você fazer isso, você faz com que os dólares sejam cada vez mais escassos nesse mercado. E é justamente essa escassez que se reflete imediatamente no DXY. Então, quando você vê um DXY, né, que é o índice do dólar em relação às outras moedas do mundo, subindo, isso é justamente a má notícia de que o dólar está ficando cada vez mais raro e que mais pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade de ter acesso a esses dólares para poder manter a economia girando. Então, a velocidade diminuindo faz com que os bancos emprestem cada vez menos e assim as pessoas tenham cada vez menos capacidade de arcar com as suas dívidas, seja pessoas físicas ou jurídicas. Então, se você tem uma empresa que não consegue arcar, ela acaba demitindo funcionários que não conseguem arcar com as suas próprias dívidas, como o mortgage, por exemplo. Então, isso que cria o grande problema deflacionário em cascata. Então, é isso também que faz com que muitas vezes você tenha um sell-off, ou seja, você tem vendas que acontecem de ativos, então posições da bolsa, ou mesmo Bitcoin, ou mesmo posições em ouro, porque justamente o dólar acaba ficando escasso. Por isso que o DXY é tão importante de você entender, e sem entender o conceito de como o sistema de crédito mundial funciona, você não consegue explicar muitas das coisas que acontecem. Então, por mais que você tenha um Fed que corte os juros e deveria trazer um relaxamento imediato, você vê que o efeito é justamente o contrário. Você não tem o controle do Fed, principalmente no sistema eurodólar, fora dos Estados Unidos. E a demanda não para de aumentar. Por mais que você não queira usar, por mais que você tenha algum tipo de narrativa em relação à desdolarização, a demanda existe assim mesmo, queira você ou não, porque ela é a dívida não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Então, ninguém quer tomar esse calote, digamos assim. E a dificuldade faz com que tenha menos liquidez e tenha mais problemas. Então, é importante você colocar no seu radar, né, principalmente agora o DXY beirando ali os 110, porque acima de 110 ele vai criando cada vez mais problemas, principalmente depois de 2008, da forma que o sistema veio se organizando. É claro que isso não vai sempre numa direção, né? Ele vai sempre corrigindo ao longo do tempo, mas voltando ali, até uma analogia que eu achei bem interessante, né, que foi usada ali pelo Brent Johnson numa conversa com o George Gammon recentemente, o sistema de crédito ele funciona mais ou menos como um tubarão. Então o tubarão ele é obrigado a ficar nadando absolutamente o tempo todo para poder se manter. Porque se ele parar de nadar, ele afunda imediatamente. Então não tem um meio termo. Ou você faz o dinheiro circular criando cada vez mais crédito, o que é inflacionário, ou você parando de fluir, pessoas guardando dinheiro, não gastando, não tomando empréstimos, nada expandindo, você não consegue arcar com as dívidas que você tem no momento, e aí você acaba criando calotes e uma força deflacionária que age numa forma muito mais rápida. Por isso que demora décadas, né, para você construir um crescimento, e dias acontecem em décadas, né? Então você tem aquele ditado, né, que você tem décadas em dias que acontecem quando você tem um desmoronamento deflacionário. Então esse acaba sendo um grande risco também, como ativos como o Bitcoin, por exemplo, né, quando você tem exatamente esse tipo de comportamento, é ali que você tem um sell-off. Então, se você sentir uma necessidade cada vez maior do sistema de dólares, ele não está conseguindo obtê-los, é aí que você tem uma movimentação extremamente rápida do mercado, e aí acaba criando uma série de problemas numa velocidade muito grande.